Queria gravar um vídeo pra vocês mostrando como eu faço a minha maquiagem que eu uso pra absolutamente qualquer coisa. Eu amo assistir esse tipo de vídeo e gosto muito de receber diquinhas de produtinhos novos ou de alguma coisa que eu posso melhorar na minha maquiagem. Eu queria muito fazer esse vídeo estilo tutorial da Vogue, mas a iluminação aqui do meu quarto é muito melhor do que a do meu banheiro, então vai ser aqui mesmo. Eu vou começar mostrando os produtinhos que eu usei pra fazer a preparação de pele. Eu sempre gosto de deixar minha pele bem hidratada pra receber a maquiagem, porque eu sinto que ela dura um pouquinho mais e ela fica mais bonita, porque a minha pele, ela é muito ressecada, então se eu não passo um hidratante antes, não tem maquiagem que dure nessa cara. Geralmente, eu gosto de lavar o meu rosto antes de fazer a maquiagem, principalmente as minhas mãos também, porque eu tenho muita agonia, e eu uso sabonete da Creamy, que é aquele rosinha, ele tem vitamina E e mais algumas coisas que eu não me lembro agora. Ele é ótimo também pra tirar maquiagem, então assim, eu gosto dele pra todas as ocasiões. E em seguida, eu uso a blindagem da Pop, que tá nesse tubinho aqui da Ruby Rose, porque a minha da Ruby Rose tinha acabado, eu comprei uma nova da Pop, só que o meu frasquinho, o conta-gotas dele veio quebrado, e aí eu acabei colocando nessa aqui, nessa embalagem, mas o que tá aqui dentro é a blindagem da Pop. Eu não gosto muito da textura dela, sinceramente, eu não sei muito bem dizer se ela funciona ou não, mas eu uso porque blindagem é sempre bom. Quando eu usava essa aqui da Ruby Rose, eu sentia que ela realmente grudava a maquiagem, porque ela era grudentinha. Se você quiser uma indicação de uma blindagem que realmente grude a sua maquiagem na pele, essa daqui era a minha favorita de todas. De hidratante pro rosto, eu geralmente uso esses dois aqui. Esse daqui da Creamy pros olhos, ele é simplesmente maravilhoso. Ele diminui as linhas de expressão e, sinceramente, eu senti diferença depois de começar a usar ele. Então eu sempre passo nas olheiras e um pouquinho aqui em cima também, porque eu tenho a pálpebra bem ressecada. Eu sinto que eu tenho uma pele normal, né, meio mista, mas alguns pontos do meu rosto são muito ressecados, como por exemplo aqui em cima na pálpebra e aqui em volta do nariz também é bastante ressecado, então é onde eu sempre tenho que acabar aplicando um pouco mais de hidratante. Eu uso em qualquer rotina, seja antes da maquiagem, seja de noite, eu sempre tô usando ele porque ele realmente é muito bom e ele é infinito, né, eu tenho ele há um bom tempo e ele ainda não acabou, tá aqui, tá vivo, mas com certeza quando ele acabar eu vou recomprar. Eu também gosto muito desse cremezinho aqui da Creamy, né, o famosinho, acho que todo mundo conhece, como se fosse um calmante, né, um creme calmante. Então ele é ótimo, gente, principalmente pra pré-maquiagem, porque ele deixa bem sequinho assim, eu sinto que ele hidrata bastante. Agora a gente vai pra parte legal, que é como está a maquiagem. Eu vou só prender o meu cabelo. Eu não sou nenhuma especialista de maquiagem, eu nunca fiz curso de maquiagem, apesar de querer muito. Eu ainda quero muito fazer um curso de maquiagem, automaquiagem mesmo, quero aprender pra ficar cada vez melhor. Mas assim, tudo que eu aprendi foi vendo vídeo na internet, acompanhando blogueira, pesquisando mesmo como se aplicava cada coisa. E, enfim, essas são as minhas técnicas, é assim que eu me maquio, eu me sinto bonita no final e sempre tudo dá certo. Eu acho que o segredo é a gente confiar no processo. Geralmente eu começo aplicando a base, eu gosto muito de usar essa daqui da Fenty Beauty. Foi uma das melhores bases que já testei na vida, principalmente se você gosta de um acabamento levinho. Quando eu comprei ela, o que eu tava procurando era uma base que deixasse, tipo assim, parecendo que eu não tinha usado nada, eu não tinha muito costume de usar base, então essa daqui foi a primeira que eu comprei. Às vezes quando eu não quero usar nenhum tipo de maquiagem, mas também não quero sair pra fora de casa com essa cara de acabada, eu acabo usando ela, e ela é perfeita, porque ela dá aquela cobertura de segunda pele, você não precisa de mais nada, ela é perfeita, gente, eu gosto muito dela. A minha cor é a número 2, a mais clara que tiver, mas hoje eu não vou usar ela, hoje eu vou usar essa daqui da Shiglan, ela é uma base mate, né? Então ela deixa a pele um pouco com uma maquiagem um pouco mais pesada do que essa aqui que deixa a maquiagem mais levinha. Eu tô doida pra comprar a outra base da Fenty Beauty, que ela é assim também, né? Que no meu casamento a minha maquiadora usou e eu fiquei completamente apaixonada, porque ela cobriu tudo do meu rosto, tudo que eu tinha de imperfeição ela cobriu. E aí eu só dou uma espalhada assim com o dedo pelo rosto, sabe? Pra me ajudar depois na hora de espalhar. Essa base também é muito, muito boa, gente. A minha cor é a Chantilly. Eu vou espalhar ela com essa esponjinha que eu comprei num kitzão que veio da Shea mesmo. Ela não é de nenhuma marca específica, mas geralmente eu uso a minha da Real Techniques mesmo. Mas é que ela tá bem sujinha, eu tenho que lavar ela. Então eu vou usar essa daqui mesmo porque ela tá um pouquinho mais limpa. Eu geralmente passo na testa só um pouquinho que sobrou da esponjinha. Eu não gosto muito de aplicar muita base na testa porque eu tenho muita linha de expressão e aí eu acho que fica muito, muito marcado. Eu geralmente gosto de um acabamento e uma maquiagem um pouco mais berry, então eu gosto de uma maquiagem um pouco mais pesada, assim, com contorno marcado, sobrancelha marcada, aquele bocão que, como vocês podem ver, eu não
não tenho, então eu acabo fazendo algum milagre com lápis de boca pra aumentar um pouco esses lábios. Eu gosto muito da estética Clean Girl também, eu acho que combina muito comigo. Eu não consigo largar do contornão e dar a sobrancelha marcada, não tem como, gente, não dá. O que eu uso é o Born This Way, o famosinho da Too Faced. Esse corretivo é simplesmente maravilhoso, ele faz milagre, gente. A minha cor é a Snow, se eu não me engano, é a segunda mais clara que tem na paleta. Gente, todas as minhas cores são sempre a mais clara, sempre a 2, a 1. Minhas maquiagens nunca passam do número 2. Nunca, nunca, nunca. Mas enfim, vou usar o corretivo. Ele é tudo que falam, gente. Eu não sei quem é que critica esse negócio e fala que ele não é tudo isso, porque eu acho que a pessoa tá mentindo, porque ele realmente é tudo isso. Eu vou espalhar esse corretivo com um pincel. Esse aqui é o número 300 também da Real Techniques. E eu amo esse pincel pra passar corretivo. Ele espalha muito, muito bem. Eu sempre passo o corretivo, eu espalho trazendo um pouco pra cá, ó. Esticando pra esse lado aqui do rosto, pra dar esse efeito assim, sabe? Puxado de lifting. E aí, só pra dar um acabamento melhor no corretivo, eu volto com a esponjinha. E agora vocês acham que a etapa de corretivo acabou, né? Mas não, porque ainda a gente tem mais um. Eu uso esse daqui, corretivo Fix da Vizela. Esse daqui eu não sei minha cor, gente, mas eu tenho certeza que é a mais clara que tem na paleta, pra dar uma iluminada. Eu gosto de aplicar exatamente agora, assim, bem pouquinho eu passo aqui. E aí, com ele eu uso outro pincel pra espalhar. Também veio no kitzinho da Real Techniques, e esse aqui é o 402. Como agora eu não preciso muito de cobertura, só mais pra dar uma iluminada, ele é perfeito, porque ele é um pouco mais... ele é um pouco maior, assim, sabe? Então, pra mim é ótimo. Eu faço a mesma coisa de puxar aqui pro cantinho. E, de novo, esponjinha. De base corretivo, finalmente... terminamos. E aí, o próximo passo agora é um dos meus favoritos, porque é o contorno. Amo usar contorno e eu uso 2 contornos na minha maquiagem. Eu gosto muito desse aqui da NARS, que o meu é o Laguna 03. Eu sinto que ele vai durar a vida inteira, gente, porque eu uso tão pouco dele. De novo, pincel da Real Techniques, esse é o 200, e eu começo aplicando o da NARS, que eu gosto do mais escuro, porque como eu disse, eu gosto de um contorno bem marcado. E como eu sou branquinha, é bom que ele já dá uma bronzeada. Na verdade, eu falo contorno, mas não é contorno, né, gente? Isso aqui é um bronzer. Os dois que eu uso é tudo bronzer, porque eu não gosto de contorno frio, eu gosto de contorno quente, de bronzer quente. Vocês estão entendendo, né? É que eu chamo de contorno, mas é bronzer. E eu passo bem aqui no rostinho, assim, subindo um pouco. Eu acho que eu até peguei demais. Geralmente o dele eu passo um pouquinho menos. E aí eu aproveito o pincel sujinho aqui do bronzer e eu passo aqui na testa só pra ela não ficar muito branca. Mas eu passo bem pouquinho coisa assim. Porque senão aqui, daqui da sobrancelha pra baixo tá o meu rosto lindo, perfeito, maravilhoso de maquiagem. E da sobrancelha pra cima ficou uma testona brancona. E aí, assim como o corretivo, vocês acharam que já tinha acabado, mas não acabou. Porque aí eu uso um outro contorno também. Chocofan da Fenza. A minha cor, 50% cacau. E eu uso ele também aqui pra contornar. Ai, ele tem um cheirinho tão gostoso de chocolate. É agora que vocês acham que tudo vai dar errado, mas no final dá certo. Porque eu uso ele aqui, ó. Eu passo bastante na região aqui, ó, dos meus olhos, da minha pálpebra, e puxando um pouquinho pro lado assim. E eu aplico bastante, não tenho dó não. É muito engraçado ver o processo da maquiagem, porque a gente sempre fica olhando e fica, meu Deus, isso vai ficar horrível, meu Deus, menina, tira isso, não tá bom, o que você tá fazendo? Mas no final, vocês vão ver o milagre que acontece nesse rostinho. Vou espalhar essa partezinha que eu passei aqui nos olhos. Eu geralmente uso esse pincel aqui da Nina, que eu nem sei o nome do pincel, não sei o número, não sei nada dele, eu ganhei de presente, mas ele é ótimo pra eu espalhar essa partezinha aqui, ó. E é isso, como se fosse uma sombra mesmo, tá vendo, ó? E agora, nós vamos pro blush. Eu geralmente uso Drink Please da Coca-Cola, da Bruna Tavares, né, com a Coca. Eu não passo muito blush, não é uma das minhas partes favoritas. Eu gosto de uma pele bem, assim, mais bronzeada e tal, puxando pro marronzinho, então é o que eu menos uso, eu passo só um pouquinho mesmo. E é isso. E agora podemos tacar pó em toda essa cara. Eu vou usar primeiro um pó compacto. Eu tenho esse daqui, que eu comprei também na 25. Eu vou usar um pó compacto, eu uso geralmente essas esponjinhas assim, pequenininha. Eu gosto muito de usar o pó compacto assim nas olheiras, porque eu sinto que além de selar, ela ainda dá uma cobertura a mais. Como vocês podem ver, eu gosto de uma cobertura, né? E é isso. E aí eu venho com essa esponjinha bem pequenininha assim de dedinho e eu vou aplicando
na olheira. Eu não sei se vocês vão conseguir ver alguma diferença, mas faz, viu, menina? Testem aí na casa de vocês, usa um pó compacto com cor na olheira, que eu acho que vocês nunca mais vão querer saber de outra coisa. Eu gosto muito também, às vezes, de usar o pó compacto nas áreas que eu tô com espinha, porque, como eu disse, ele dá uma cobertura a mais, então ele cobre bastante as espinhas, né? Depois do pó compacto, assim, vamos vir com o pó solto, que eu também uso. Gente, essa linha da Visela, eu já falei que ela é maravilhosa, eu gosto muito de todos os produtos dessa linha. Powder Fix HD. Li ao contrário, mas tudo bem. Eu gosto muito de usar o translúcido. Eu usava geralmente pó banana, mas eu sentia que ele me deixava amarela depois de um tempo, não sei, ele oxidava, alguma coisa assim. Eu usei por muito tempo também um pó rosa, e eu gostava muito, eu sentia que ficava perfeito. Mas é isso, ultimamente agora eu estou usando esse daqui e não tenho nada a reclamar dele, ele realmente é muito, muito bom. Ele é bem fininho assim, e a gente vai fazer o famoso baking. Vou passando bem, eu taco pó na cara inteira, gente, porque eu morro de medo de ficar com a pele sem estar selada. Eu gosto de uma pele seca, selada, sabe? Aqui embaixo do contorno pra dar uma limitada nele, pra ele não descer muito. E aqui, ó, no bigode chinês, eu faço assim, ó, para evitar que ele fique marcado. Agora que a gente passou o pó, deixa ele aí no seu rosto. Vamos para a sobrancelha agora. Geralmente, eu tô sempre com a sobrancelha feita e eu passo uma reninha, se eu não me engano. É o que minha lasher passa. Eu passo uma rena porque a minha sobrancelha é muito, muito loirinha, né? O meu cabelo é bem claro, né? Eu pinto ele de preto. Então, ela fica muito desconexa com o meu cabelo. Então, geralmente, quando eu vou fazer a sobrancelha, eu passo uma rena pra ela ficar mais escurinha, né? Dou uma tingida nela. Pra fazer a sobrancelha, eu uso esse pincel. Isso aqui foi o melhor produto que eu já comprei pra fazer a sobrancelha. Ele é da Xiglan também. Ele é perfeito, gente. Ele tem duas pontas, essa daqui que é um lapisinho, tá vendo, ó? E o outro lado é como se fosse uma ponta de delineador, né? Primeiro eu uso o lado que é um lapisinho, fazer aqui o comecinho da sobrancelha. Como eu disse, eu gosto de uma sobrancelha bem marcada, que dá pra ver que ela tá desenhada, bonitinha. Eu gosto muito desse lado aqui, que é tipo um delineador, porque ele faz os fiozinhos certinho da sobrancelha, tá vendo? Então eu vou passando, fazendo uns fiozinhos assim que eu não tenho, completando onde falta. E aí agora a gente vem e esfuma tudo pra ela não ficar tão marcada e ficar mais natural, né? Antes de eu passar o gelzinho de sobrancelha, eu vou espalhar o pó que a gente passou no rosto. E agora a gente já pode passar o gelzinho de sobrancelha. Eu tô viciada nesse aqui da Melu. Acho que vocês conhecem, esse é um gel bem famosinho. Eu vou limpar um pouco o pó e tudo que pegou nos meus cílios, base e tudo mais, pra deixar eles um pouco mais pretinho. E aí é simples, eu molho um pouquinho na água micelar, passo nos cílios. Agora, os últimos passos antes do lip combo é passar de novo o contorno e o blush. E aí os que eu uso é esse aqui também da NARS. O meu é na cor Laguna 08. E aí eu pego bem pouquinho assim, ó, só pra dar um retoquezinho. Eu gosto muito de fazer uma outra coisa com o pincel, que eu espalhei o negocinho do olho. Eu gosto de marcar uma partezinha do meu queixo. O meu queixo tem essa curvinha aqui, tá vendo? Eu gosto de pegar um pouquinho do pó, bem pouquinho, e passar no meio assim, ó, pra dar uma marcadinha. E agora, pra finalizar, a gente passa o blush, que o meu blush favorito é esse aqui da Ruby Rose, que ele tem uma cor bem marrom também, quase a mesma cor. O blush e o contorno, olha isso aqui. Eu passo um pouquinho, aplico bem pouquinho só aqui, ó. Só pra não dizer que não tem nada. Eu fico bem bronzeadinha, tá vendo, ó? E é isso, às vezes, quando eu quero fazer uma graça a mais, fazer um esfumadinho no olho. Pro lip combo, geralmente, eu gosto muito de usar batom marrom. É o meu favorito. Então, é o que a gente vai fazer. Eu também vou usar a coleção da Bruna Tavares. Eu comprei esse lip tint aqui, que foi a melhor compra que eu já fiz em toda a minha vida. Gente, isso aqui é perfeito. Ele é um oil tint, na verdade, né? E na cor mais escura que tem, que é a Harmony. Antes de fazer o lip combo, eu geralmente vejo com cotonete na água micelar, pra poder tirar tudo que é pó e base que tenha ficado na minha boca. Eu não tenho muitos lápis de boca. Os que eu mais uso, geralmente, é esses dois aqui, da Xiglan também, que eles são marronzinho, eles são ótimos. Esse aqui é um pouquinho mais escuro e esse de cima é mais claro. Eu vou passar hoje o mais claro. E aí eu dou uma contornada na parte de cima, assim, da boca. Faço um pouquinho mais pra fora, só pra dar uma levantada na minha boca, porque eu quase não tenho boca. E aí eu também faço aqui embaixo. E eu dou uma esfumadinha. Por fim, eu venho com o lip tint, né? O lip oil da Bruna Tavares, que é maravilhoso, perfeito, sem zero defeitos. E passo bem pouquinho. E é isso, ó. Fica bem
marronzinho do jeito que eu gosto. Eu amo gloss e batom marrom. Geralmente agora é a hora que, depende do dia e do humor, eu vou mudando. Ultimamente eu tô gostando de passar esse aqui, que também é da Francine, que é o Cookie. E é o que eu tô mais gostando de usar com esse lip combo. E aí, por último, pra finalizar, porque não acabou ainda, eu volto com aquele lápis que eu usei pra fazer a sobrancelha. Realçar as minhas pintinhas que eu tenho na cara, porque eu acho muito bonitinho, ó. Então, eu até faço umas outras que eu também não tenho, mas eu gosto muito, eu acho muito bonitinho. Gente, eu já ia esquecendo do fixador de maquiagem. Eu taco bastante pra make durar horrores mesmo. Finalizamos a maquiagem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma diquinha pra me dar, não deixe de deixar aí nos comentários. Eu amo ler comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!